Mas a notícia do dia, há alguns dias, não dá nem para dizer algumas semanas, a gente trazia o Mano Menezes como informação de demitido, né, do Fluminense, não mais no comando técnico do Tricolor. E a notícia confirmada dessa segunda-feira, é que Mano Menezes agora é o técnico do Tricolor gaúcho. Sai de um e chega a outro clube do futebol brasileiro. Vamos trazer o Fernando Becker, então, ao vivo de Porto Alegre com a gente, para trazer um pouquinho dos bastidores dessa chegada, dessa confirmação, né, Fernando? Porque o Mano já tem uma trajetória no Grêmio, muito reconhecido, até querido pelo torcedor, mas essa gangorra de técnicos brasileiros consegue superar até a rivalidade Grenal, né? Porque a última passagem do Mano em Porto Alegre foi pelo Internacional, mesmo assim está de volta ao Grêmio. Boa tarde para você, bem-vindo, amigo. Boa tarde, Camila, tudo bem para você, para todos? Gonza, Raed, um abraço para vocês também. Pois é, Mano Menezes ficou muito pouco tempo no desvio aí, né, curtindo aí um período de descanso, digamos assim, mas o que eu sei é que ele não se desligou do futebol brasileiro, viu? Como você falou do mercado aí de treinadores em ebulição nesse início de campeonato, o Mano estava atento ao que estava acontecendo e eu sei que semana passada ele já assistiu o jogo do Grêmio contra o Mirassol. Quem sabe aí, né, prevendo essa contratação dele, essa confirmação nesta segunda-feira da volta dele ao Clube Gaúcho. É bom lembrar que o Mano, o primeiro grande clube do futebol brasileiro que ele comandou foi o Grêmio. Depois, muitos anos depois, né, o Inter contratou o técnico Mano Menezes, até teve que superar um pouco a desconfiança do torcedor colorado por estar contratando um técnico que até então era identificado com o Grêmio, e agora o Mano Menezes voltando, né, para o Grêmio 20 anos depois. Olha a coincidência, Camila, hoje, 21 de abril, exatamente há 20 anos o Mano Menezes era anunciado pelo Grêmio para comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ou seja, 20 anos o Mano volta, agora com outro objetivo, né? Primeiramente, tirar o time da zona do rebaixamento. Aí depois tem a questão de desempenho da equipe, né? Uma melhora do sistema defensivo e fazer o time voltar a vencer. Afinal de contas, são 3 partidas consecutivas que o Grêmio não vence no Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro compromisso do Mano é a Copa Sul-Americana, quinta-feira, contra o Godoy Cruz, lá na Argentina. E esse retorno do Mano ao Grêmio não foi muito difícil, não, né? Como eu havia dito, ele assistiu o jogo do Grêmio semana passada, né, no Campeonato Brasileiro, aquela goleada para o Mirassol, 4-1, e o Mano estava em Porto Alegre naquela ocasião. Ele havia chegado à capital gaúcha dias atrás, porque ele recebeu uma premiação aqui e ficou em Porto Alegre, onde é uma das bases do técnico, né? Ele tem outras residências, mas aqui ele tem a filha dele, o Mano tem fazenda aqui perto de Porto Alegre, aqui, então é uma das bases dele. E aí o contato com o técnico gremista foi muito fácil, essa proximidade também, o Mano, né, conhece já o contexto gremista, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, conhece a aldeia, e então essa contratação foi facilitada por causa disso. Ela demorou um pouquinho mais para acertar questões financeiras, como de costume, né? Tem questão do vínculo até o prazo final do contrato, né? Que nesse caso deve ser o fim deste ano, porque é quando termina o mandato do presidente Alberto Guerra, no fim de 2025. Então as questões financeiras, elas emperraram um pouco mais, né, a contratação do técnico Mano Menezes, que deve ser anunciado daqui a pouco como substituto de Gustavo Quinteiros, Camila. Não é déjà vu, né? É efeméride, usando uma outra expressão nossa aqui do jornalismo, porque 20 anos depois, como diz o Beck, o Mano está de volta ao Grêmio. E como a gente trata essas datas, né, históricas, enfim, essas datas exatas também no calendário do nosso futebol ainda, Goza, mas me chama a atenção que a gente fala 20 anos depois, um Mano que surgiu nacionalmente pelo trabalho no Grêmio, né? Ele tinha alguns trabalhos já no interior do estado do Rio Grande do Sul, mas é nesse trabalho no Grêmio que ele, principalmente pela Batalha dos Aflitos, né? Aquele acesso do Grêmio contra o Náutico, aquele jogo histórico do futebol brasileiro, depois a conquista do Gauchão, que o Grêmio não conquistava há algum tempo, enfim. O Mano Menezes surge ali no futebol nacional e hoje já tem passagens por outros grandes clubes do futebol brasileiro e volta no momento em que o Grêmio fez uma aposta no início da temporada, uma aposta até, daqui a pouco até posso trazer o Becker de volta para a conversa com os valores do Quinteiros, eram valores altíssimos, considerando um técnico que acabava de ser campeão argentino. Caiu a ligação, né? Gente.
Daqui a pouquinho a gente retoma a ligação, então, com o Becker, já que ele não está nos ouvindo, porque caiu a ligação, já o Becker também responde essa questão. Mas, enfim, valores muito altos, porque vinha de um campeonato argentino com Vélez, então era uma aposta num treinador novo para o futebol brasileiro, né? E que vinha com essa carga, com esse campeonato importante. Mas que, em pouco tempo, a gente está falando de um trabalho que é interrompido com 4 meses, mas não conseguiu, não sei se adaptar, entender o futebol brasileiro, entender o que o Grêmio esperava, mas enfim, não conseguiu dar certo no Grêmio nesses 4 meses, né? Eu vejo ali, talvez o problema que tenha afetado mais o Gustavo Quinteiros seja o fato dele não ter entendido que o futebol brasileiro, dentro do cenário sul-americano, ele é um pouco diferente em termos de prazo, em termos de nível de pressa para respostas, que não é o mesmo, até mesmo do futebol argentino, né? Eu não consigo mais achar que ele não tem competência. Um treinador que consegue um título com o Vélez Sarsfield não é fácil, né? O Vélez não é um time do primeiro escalão do futebol argentino. Ele conquistou títulos nacionais em outras ligas, só que aqui eu tenho a impressão de que ele achou que tem uma temporada inteira para acertar o Grêmio. Então foi um trabalho que dava passos ali muito, muito lentos, e o Campeonato Gaúcho rolando, e ele perde um título que esse ano era muito importante, a questão do Octa, e começa o Campeonato Brasileiro e aí os pontos não vêm também, até a goleada para o Mirassol, que ficou insustentável. E acho que o Grêmio aí é meio que uma volta às origens, né? Depois de pensar num nome estrangeiro, já se falava, como o Becker ressaltou, né? Em alguém que conhecesse a aldeia. E acho que o Mano é um nome bom para esse momento. É um treinador que sabe ajeitar equipes e que ultimamente está começando a se caracterizar por ser aquele famoso treinador bombeiro, né, que chega para apagar a crise. Foi assim em 23 no Corinthians, em que ele chega na reta final da temporada, e depois, quando começa o ano, já não funciona, e também ele sai. No Fluminense é a mesma coisa, ele livra o Fluminense ali da questão do rebaixamento, mas não consegue, vai até o fim do estadual, mas na primeira rodada do Brasileiro já sai. Então, isso eu não vejo como uma boa coisa, o treinador começar a se caracterizar apenas por trabalhos de emergência. Né? Curiosamente, o último bom trabalho dele, um trabalho mais longo, foi no Internacional. Mas que também começa com um cenário de emergência, né? O Internacional eliminado da Copa do Brasil, que tinha ido mal no Campeonato Estadual mais uma vez, e aí o Mano chega, só que aí é a sequência do trabalho, né? Ele começa um Campeonato Brasileiro com o Internacional e é vice-campeão brasileiro, então a ascensão do Internacional. E talvez o último bom trabalho do Mano, né, Raed? Porque vem de trabalhos irregulares, como traz o Gonza emergenciais, e no Corinthians, muito criticado por também não conseguir equalizar o time. Agora, no Fluminense, conseguiu, no início do ano passado, com a chegada do Thiago Silva também, resolver as questões defensivas, mas levou uma regularidade até o final da temporada, né? Um Fluminense que na última rodada ainda corria riscos de rebaixamento, e começa o ano com o torcedor reclamando muito da postura do time em algumas partidas. Então, ainda é um Mano que chega precisando mostrar mais dos bons trabalhos que já vimos do Mano, mas que ele tem se distanciado nos últimos anos, não? Eu acho que a questão passa muito por aí, Cami, porque o Mano Menezes, ele é um treinador que você sabe o que esperar do Mano Menezes. Você sabe que quando você contrata o Mano Menezes, você vai ter um time equilibrado defensivamente, um time que não tem tantas características ofensivas, um time que é, de certa forma, meio pragmático ofensivamente. Então, quando o Grêmio faz essa busca pelo Mano Menezes, eu imagino que o Grêmio, depois de optar pelo Quinteiros, que tinha mais ou menos o pensamento de jogo parecido com o Renato Portaluppi, o Quinteiros, o Caixinha, eles pensam o futebol de forma um pouco mais similar ao Renato Portaluppi, que era o antigo técnico do Grêmio, do que, por exemplo, o Mano Menezes. Então, quando você faz esse movimento, vem do Renato, vai para o Quinteiros e agora quebra totalmente para o Mano Menezes, isso aí já dá um indicativo do que o Grêmio espera para a sequência da temporada. O Grêmio que é um time competitivo e forte defensivamente. Fernando Becker está de volta, está nos ouvindo de novo aqui direto de Porto Alegre, Becker. E acho que tem algumas coisas que estamos trazendo aqui dessa troca, principalmente de Quinteiros, né, por Mano Menezes. Tem uma questão da aposta, eu falava aqui do valor financeiro, né, que inclusive acaba se tornando uma dívida para o Grêmio agora, porque rompe o contrato com o Quinteiros, mas pela aposta nesse nome. E agora a opção pelo Mano Menezes, você já falava da questão da identificação com o clube, do que já se conhece, do Mano conhecer muito bem, né, a capital, além dos dois clubes e além
de conhecer muito bem o Grêmio, mas me parece, né, e não sei se é essa apuração que vocês têm daí, uma intenção dessa diretoria de equilibrar defensivamente o time, né, que é algo que vem desde as temporadas com o Renato, uma dificuldade que o Grêmio tem defensivamente desde que chegou ali a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro em 2023, e que ainda assim teve a pior defesa do campeonato. No ano passado também sofreu com isso, e nessa temporada começou o ano de novo com essa dificuldade defensiva. Parece ser essa a principal questão que atrai o Mano Menezes de volta ao Grêmio nesse momento, e tem alinhada a expectativa da diretoria com o elenco que tem e onde quer chegar no final desse ano? Exatamente, Camila. A ideia, assim, a direção, claro, ela não fala publicamente, mas ela acredita que ela montou um elenco com qualidade, entregou para o Quinteiros um elenco com qualidade, mas o Quinteiros não soube tirar desses jogadores aquilo que se esperavam deles, né? E o time coletivamente não tinha um padrão, ou tinha um padrão insuficiente para as exigências do Grêmio na temporada, que é uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, que é Copa Sul-Americana, que o Grêmio sempre pensa em título de Copa do Brasil, uma competição onde o clube é especialista. E vê agora no Mano Menezes um profissional capaz de dar essa solidez defensiva, que é uma característica dos trabalhos dele, que também é capaz de dar um padrão de jogo para a equipe, né, de trazer um modelo de jogo característico, né, que seja um modelo de jogo característico do Mano, mas que se aproxima, né, da história do Grêmio, que é um time mais aguerrido, um time de marcação, e o Mano sabe muito bem disso, e obviamente ele vai cobrar isso dos jogadores, né? A questão defensiva é a questão principal. Todo mundo fala que o Mano é um treinador que sabe armar os times de trás para frente, e é esse o trabalho que ele vai ter primeiro no Grêmio, arrumar a defesa. Se eu não me engano, nos últimos 2 campeonatos brasileiros, o Grêmio sofreu mais de 100 gols, né, quando o técnico era o Renato. E essa era uma coisa que pesou principalmente naquele ano da passagem do Luís Soares pelo clube. Porque o Grêmio foi vice-campeão brasileiro naquele ano, perdeu para o Palmeiras na última rodada, teve ali, né, aquela diferença. E se o Grêmio tivesse sofrido menos gols naquele ano, certamente teria sido campeão brasileiro. Teria rompido essa bolha aí do eixo Rio, São Paulo e Minas, em termos de campeonato brasileiro, que até agora nenhum clube gaúcho, por exemplo, de Santa Catarina, do Paraná, venceu o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então essa é uma questão, digamos assim, é a prioridade número 1 do técnico Mano Menezes, né, ajustar o sistema defensivo. Até a partir daí ele vai organizar o time taticamente e óbvio que vai dar também atenção à parte ofensiva. Mas eu também tenho a informação, né, de que o Mano Menezes conhece muito bem o auxiliar, o técnico interino, melhor dizendo, do Grêmio, que trabalhou no Clássico Grenal, que é o treinador, é o auxiliar técnico permanente do clube, o James Freitas. Essa amizade com o James Freitas, ela vem desde que o Mano passou pela base do Internacional. Lá no início dos anos 2000, os dois se conheceram lá, o Mano depois tentou levar o James Freitas para trabalhar com ele quando o Mano voltou a comandar equipes profissionais, não conseguiu por um motivo ou outro, se eu não me engano foi por um motivo até pessoal do James, e depois os dois se reencontraram em outros clubes, daí o Mano conseguiu trabalhar com o James, e hoje eles se reencontram no Grêmio, e eu tenho certeza absoluta que o Grêmio sabe tudo o que se passou dentro do clube, sabe qual foi a metodologia utilizada pelo Quinteiros, qual foi as ideias do Quinteiros, que ele tentou implantar na equipe e não conseguiu. Então o Mano vai chegar, eu diria assim, ó, eu não vou dizer com meio caminho andado, mas sabendo muito do que aconteceu e sabendo muito do que tem que fazer para mudar, porque ele tem essas informações do James Freitas e tem certeza que os dois já conversaram antes mesmo do acerto. E eu vou até confessar um sentimento meu, viu? O Grêmio do Grenal, do último sábado, que mostrou uma postura diferente, uma atitude diferente de campo, me pareceu o Grêmio um pouquinho com o dedo do Mano Menezes. Tinha ali alguma coisa, né, que a gente não via com o Quinteiros, que a gente passou a ver, né, a partir de agora, sem o técnico argentino. É importante, muito importante trazer essa informação, Beck, em relação à relação do Mano com o James, né? Porque, de fato, vai ter ali um desenho do que aconteceu nos últimos 4 meses. E o James, como lembrou o Beck, foi quem comandou o Grêmio nesse Grenal
de fato, uma postura muito diferente das finais, por exemplo, do Campeonato Gaúcho, em que o Inter foi superior nas 2 partidas, inclusive vencendo dentro da Arena Grêmio, né? Foi uma postura bem diferente. E os números, né, em relação à questão defensiva que a gente trazia aqui, em 2023, no ano que foi vice-campeão brasileiro, que o Becker lembrou e sofreu muitos gols com o Soares, foram 50 gols sofridos. No ano passado, 56. Então, são mais de 100, são 106 gols só no Campeonato Brasileiro. E se a gente olha para esse ano, o Grêmio está lá na zona de rebaixamento com 4 pontos em 5 jogos e 10 gols sofridos. É uma média de 2 gols por jogo. Então, começa de novo a temporada com uma questão defensiva, Gonçalo, mas que é preciso olhar para as opções também. O Mano chega olhando para esse elenco do Grêmio, que não é mais o Grêmio que tinha Kahneman, Jeromel em grande fase, como foi lá em 2017. Esse é um Grêmio que tem dificuldades, inclusive, nas peças ali do sistema defensivo. Isso fica bem claro. Eu acho que o Mano vai chegar com essa, né, até com essa força, né, para cobrar da diretoria algum tipo de reforço. Porque, de fato, o Grêmio do meio para frente, ele não tem muitos problemas. Não é tão difícil ajeitar esse time do Grêmio, por mais que, né, uma coisa é você trabalhar como o Renato trabalhou com o Luiz Soares, e outra é com os que tem lá. Mas você tem o Bright White, que é um excelente jogador, né? Você tem Monsalve, você tem um Pavon que não está bem, e acho que a insistência com ele também foi um dos erros do Gustavo Quinteiros. Mas no meio campo você tem jogadores como Cristaldo, Vilhaçante, jogadores capazes de marcar e criar. A questão mesmo é defensiva. E aí acho que, além do sistema não estar bem azeitado, ou seja, ele vai pegar um Grêmio que não tem nenhum legado do Quinteiros. Quinteiros não conseguiu estabelecer um trabalho, uma proposta de jogo que pudesse se partir de alguma coisa defensivamente. Agora, além de você não ter isso, você também tem nomes. Por exemplo, alguns jogadores que chegaram ainda não conseguiram se adaptar. O Wagner Leonardo teve uma partida muito, muito ruim diante do Flamengo, por exemplo, que eu acabei acompanhando. Então, acho que o Mano, esse entrosamento, esse nível de amizade que ele tem com o James é importantíssimo, porque eles sabem o diagnóstico, né, onde é preciso atacar os problemas virá muito mais rapidamente, mas eu acho que o Grêmio vai precisar ir ao mercado aí para reforçar um pouquinho, para que o Mano possa dar a sustentação que ele tanto conhece, né, que é montar um sistema, mas não adianta, montar uma coisa, outra é quem vai executar. Até porque na quinta-feira já tem um confronto contra o Godoy Cruz, fora de casa, pela Sul-Americana. E aí, ainda que não sabemos se já oficializado, já com condições de estar à beira do campo, mas provavelmente já com as instruções do Mano, né, Red? Estar à beira do campo é só o nome sair no bid, isso aí é bem rápido, né? Ele, trabalhador brasileiro, estava no futebol brasileiro, não tem nenhum processo, nenhum trâmite muito difícil para se concluir com relação a isso. Com relação ao sistema do Grêmio, é muito simples você imaginar um Grêmio já abaixando as linhas, como fez, por exemplo, no clássico contra o Inter. Marca próximo do seu próprio gol, não expõe tanto o sistema defensivo, zagueiro não tem que ficar correndo para trás o tempo inteiro, e aí acaba que esses mesmos contestados defensores, daqui a pouco vão ser bons defensores para a torcida, porque eles não vão estar tão expostos, eles não vão estar marcando linha alta, e aí o problema vão ser os jogadores de frente, que aí, como eu falei, né? O Mano, ele monta times equilibrados, monta times onde o sistema defensivo é mais sólido, mas quando chega um determinado momento, o ataque, a parte ofensiva, começa a não responder tão bem quanto você espera. Fernando Becker, obrigada pelas informações com a gente aqui no Tá Na Área. Até a próxima, atualizando aí as notícias de Porto Alegre. Hoje, portanto, notícia lá do nosso repórter do GE. Globo, acerto com o Mano Menezes, ainda não oficialmente pelo Grêmio, mas já apurado que será o técnico do Tricolor Gaúcho.